Agora uma história que já passa dos 6 meses, é impressionante isso, viu? O desaparecimento de uma senhora de 82 anos em NAC continua sendo um mistério. Até hoje, nem a polícia, nem os familiares, nem amigos sabem dizer o que aconteceu. O marido dela, o seu Antônio, está desesperado. Ele não sabe mais a quem recorrer. A gente traz aqui o Aguiar Júnior. Uma família destruída pelo inesperado. Faz falta demais, menino. E demais. Fiquei sentido demais ela ter sumido até hoje, até no dia de hoje. Ninguém deu notícia. Não somos investigadores, mas o que nós suspeitamos é que alguém tenha tirado ela de dentro de casa. Porque ela é muito ligada na gente, ela é muito ligada ao meu pai, não deixava ele por momento nenhum, por nada. Seu Antônio, de 78 anos, há 6 meses tenta entender o que aconteceu com a companheira dele na cidade de NAC, no interior de Minas Gerais. Dona Nelsina tinha 82 anos quando simplesmente desapareceu de casa há 6 meses durante a madrugada. Como é que era a vida de vocês? Sem brigas? Não tinha briga não, né? Tinha briga não? Tinha briga nenhuma. Então não tinha motivo para ir embora? Não tinha motivo de ir embora não. Desde então, seu Antônio não passa um dia sequer sem pensar no que pode ter acontecido com a companheira dele. E o senhor sente saudade? Demais. Não sou aquele mais que era no tempo dela, né? O casal era muito unido. O carinho que foi cultivado ao longo de 3 décadas era demonstrado nos detalhes, nos gestos, no olhar. Em vídeos da família, o casal aparecia sempre um do lado do outro, como nessa imagem dos dois assistindo televisão. Ah lá, o gatinho, Nelsina, vai pra você, Nelsina, ah, bonitinho. Ah lá, é bravo, meu filho. Ah lá, barrigudinho, Nelsina. Tudo é fioda onde? Fiote. Você pensa, gente. Diz só como carne. Só carne. Só carne. E aprende a caçar cedo. Bota pensa, vem aprende com a mãe. Vê também. Nesse outro vídeo, Paulo, enteado da dona Nelsina e filho do seu Antônio, brinca com a aposentada, que mais uma vez aparece ao lado do companheiro e sorridente. Olha lá, né? Você comeu o cacho de banana toda, agora eu vou deixar banana só às vezes pra você. Só às vezes pra senhora. Que é o Vicente que me deu ali? Nas fotos, ela também está sempre sorridente. Como mostram os registros familiares, dona Nelsina era uma pessoa muito feliz e animada. Mas no final do ano passado, ela e o seu Antônio foram diagnosticados com Alzheimer e passaram a necessitar de uma atenção especial. Para facilitar, Paulo foi indicado pela Justiça como tutor do casal. A gente cuidou muito bem deles, né? Levamos no médico, ficaram conosco aqui durante 3 meses, né? Estava sob nossa observação porque nós somos profissionais da saúde e estava sendo acompanhada pelos médicos do município, pela equipe de saúde. Então, assim, graças a Deus, né? Era uma pessoa muito equilibrada, muito tranquila. E o que fica mesmo é só o sentimento de não ter ela por perto. A dona Nelsina e o seu Antônio, os dois sempre se relacionaram muito bem, nunca tiveram problemas, nunca tiveram brigas. Viviam realmente como 2 namorados, há quase 30 anos. No final do ano passado, eles foram trazidos da cidade de Açucena, que fica a mais ou menos 50 quilômetros daqui. Lá eles moravam em uma propriedade rural que pertencia ao seu Antônio. Os dois foram trazidos aqui para a cidade de NAC, até para que pudesse ficar mais próximo dos filhos do seu Antônio. Só que, infelizmente, eles nunca imaginaram que trazê-los para perto de casa, para facilitar, cuidar dos dois, fosse terminar dessa forma tão trágica. O imóvel onde o casal vivia fica a 1 quarteirão de onde o Paulo, filho do seu Antônio, mora com a mulher. Essa proximidade que facilitava a assistência. Por pouco mais de 4 meses, tudo estava tranquilo. Seu Antônio e dona Nelsina viviam bem e felizes. Até que no dia 2 de fevereiro, um sábado, a união se transformou em desespero. No primeiro momento, a gente até procuramos dentro da cidade, acreditando que ela teria saído andando. Mas devido às condições físicas, né, a marcha lenta,
a gente sabia que ela não iria tão longe. Então fizemos buscas dentro da cidade, em algumas partes das estradas vicinais. E a partir daí a partir do momento que a gente não a encontrou, a gente suspendeu essa hipótese de ela, como se ela tivesse saído sozinha. No final do dia, o Paulo e a Beatriz costumavam passar aqui na casa do seu Antônio para fazer companhia para eles. Era aqui que eles ficavam conversando, discutindo sobre alguns assuntos. Quando eles não estavam na sala, assistindo televisão, era aqui na cozinha. A dona Neucina costumava vir aqui no fogão, coar café, e aí eles ficavam aqui conversando, até por volta de 10 horas da noite. Foi justamente o que aconteceu na noite que a dona Neucina desapareceu. Às 10 horas, o Paulo e a Beatriz foram embora para a casa deles. A casa fica numa outra rua, aqui no mesmo bairro, e o seu Antônio já se preparava, inclusive, para se deitar. Ele então caminhou aqui para o quarto, que é bem aqui do lado, tinha tomado o medicamento para Alzheimer, estava cansado e com sono, ele acabou se deitando. Só que ele contou para o Paulo que dormiu primeiro. Como ele tinha tomado o medicamento, ele não conseguiu esperar a companheira para se deitar com ele. Dona Neucina tinha ficado na cozinha lavando algumas vasilhas para que deixasse a casa limpa para o dia seguinte. Só que o seu Antônio se deitou e de madrugada acordou. Ele levantou e não viu a companheira, que já havia desaparecido. É duro, vou te falar, viu? É triste. A dona de casa saiu, acabou. Para mim o mundo acabou. Não é aquele mundo mais. Saiu os dois, né? Ia, voltava junto, tudo alegre, né? E tudo bem. Hoje não mais. Hoje não é aquilo mais, acabou. A dona Neucina desapareceu, só que não levou nada que pertencia a ela, que estava aqui dentro de casa. Aqui não tinha dinheiro. Ela não costumava guardar nenhum produto de valor aqui dentro de casa. Principalmente dinheiro ficava no banco, na conta dela. Mas algumas coisas permanecem como no dia que ela desapareceu. Aqui está o lenço que ela costumava usar. Ela não saía sem o lenço na cabeça. Aqui do lado tem o par de chinelos que ela também usava. Estava sempre acompanhando a dona Neucina. Os dois pés ficaram no mesmo local, encostados na parede. Aqui no fundo a mesinha com alguns pertences dela. Infelizmente, ela não levou nada. Ela saiu sem todos os produtos que ela costumava usar no dia a dia. Um detalhe é que vem chamando a atenção dos amigos e principalmente da família. Esta janela estava aberta quando os parentes chegaram aqui. Na noite do desaparecimento fazia muito calor. Só que a dona Neucina, com 82 anos, não conseguiria, por exemplo, pular essa janela, sair daqui sem que tivesse uma ajuda ou sem que fosse carregada. A janela continua aberta. No dia seguinte, quando o Paulo e a Beatriz chegaram aqui na casa do seu Antônio para visitá-lo, junto com a dona Neucina, foram recebidos pelo aposentado que já estava aqui na janela. Daqui mesmo, o seu Antônio já avisou para o casal, que estava lá na rua, que a dona Neucina não tinha dormido em casa, que ela simplesmente tinha desaparecido. Seu Antônio já estava assustado e principalmente desesperado à procura da companheira, algo que ela nunca tinha feito. Nunca tinha saído sem avisar e mais, não costumava nem sair de casa sem a companhia do seu Antônio. E agora, um detalhe importante que vem chamando a atenção nesse caso é que a pessoa que teve acesso ao interior da casa teria que ter entrado pela porta da sala, a não ser que fosse pela janela. Porque aqui pela sala, somente o seu Antônio que poderia ter aberto essa porta, porque só ele é quem tinha a chave. Ou seja, ele não abriu a porta, ele disse que não abriu a porta, e a porta também não foi arrombada. Então quem entrou aqui tinha provavelmente conhecimento com o casal. Quando o filho do seu Antônio chegou, essa porta estava trancada. E o seu Antônio usou a janela para poder contar o que tinha acontecido para o filho. A janela é essa aqui. É daqui que o seu Antônio conversou com o Paulo, que estava lá na rua. Só depois que o Paulo chegou é que a porta da sala foi destrancada. Seu Antônio já fez de tudo para tentar se lembrar do que aconteceu naquela noite, mas não consegue. Toda vez que fala sobre o assunto, ele até esforça,
mas por causa do Alzheimer, a memória falha. Qual é a última imagem que o senhor tem dela, dentro de casa? Qual é a última coisa que o senhor lembra dela dentro de casa? Eu lembro de muita coisa, tudo. Mas no dia, qual a última imagem? No dia que ela sumiu. Antes dela sumir, o que o senhor lembra dela dentro de casa? Ela falou alguma coisa, não comentou nada? Ninguém chamou ela na porta? Não, ninguém chamou, não. Comentar nada. Dá vontade de chorar. Tem vezes que eu choro nesse trem todo aí, ó. Né? O que ela fazia? Chora assim meio coisa pro pessoal não desconfiar. Que eles gostam muito de abusar, né? Do camarada que tá chorando. O que ela fazia pro senhor que o senhor gostava? Alguma comidinha especial? Comidinha, tudo. Lavava a roupinha bem lavadinha. Barria o terreiro bem barrido. Deixava assim, igual tá aqui, ó. Limpinho. Terreiro, tudo limpinho. Um outro detalhe que chama a atenção é que quando o Paulo, filho do seu Antônio, chegou aqui na rua, o pai dele já estava esperando ali na janela, né, para informar que a dona Neucina tinha desaparecido, é que o portão que dá acesso ao terreno da casa estava trancado. Ele mesmo tinha trancado o portão na noite anterior. O cadeado estava assim, olha só, também estava trancado. E somente 2 pessoas tinham as chaves do cadeado. Ou seja, a pessoa que entrou e tirou a dona Neucina de dentro de casa, provavelmente é alguém conhecido e que tem as chaves. As pessoas que têm as chaves do cadeado são o Paulo, filho do seu Antônio, e uma mulher contratada para cuidar dos 2 idosos. Só que nem o cadeado que dava acesso ao imóvel foi recolhido pela perícia da Polícia Civil. O Paulo contou que na manhã seguinte, ao desaparecimento da dona Neucina, gotas de sangue foram encontradas no beco dos fundos, que dá acesso à janela do quarto do casal. Para a dona Neucina ter essa casa, só 2 formas. Ou era pela porta da sala, né, Paulo? Ou então, só se ela tivesse sido retirada por essa janela, porque sozinha ela não conseguiria sair daqui, né? Não, em hipótese nenhuma ela teria condições de pular esta janela, porque vocês podem ver aí, a janela ela é bem alta para uma pessoa de 82 anos pular, ainda mais que ela tinha, né, uma deficiência nas pernas. Olha, eu tenho 1,72 m. A altura da janela é quase da minha altura. Essa janela dá acesso ao quarto do casal. Pelo que você me contou, a janela estava aberta por causa do calor, né? Isso, é mês de fevereiro, né? Então estava muito quente, então assim, alguns dias a gente estava deixando a janela aberta, porque o ventilador, né, não é o suficiente, né, para ventilar eles. Vocês chegaram a ter algum indício, cabelo, marca de alguma coisa aqui na janela no dia? Olha, a gente viu alguns vestígios de sangue, né, aqui próximo da janela, até chegar lá na rua. Aqui no corredor? Sim, alguns vestígios. Você sabe se a polícia chegou a recolher alguma coisa? Não, eles disseram que não havia necessidade de fazer do trabalho da perícia. Aqui no terreno, olha só, embalagens de balas. Eles não chupavam bala, né? Não, não. A gente não tinha o hábito de dar bala para eles. E é um material que também não foi recolhido? Não, continua aqui. Paulo reclama ainda que a Polícia Civil não teria dado a importância devida ao caso e também não coletou as gotas de sangue para analisar. E nós chamamos a PM e o PM descartou a hipótese de chamar a perícia. Porque nunca chamaram, nunca fizeram perícia, nada? Recolheram alguma coisa, roupa, documento, cadeado que estava trancado? Não, inclusive a gente pediu a perícia, eles descartou a hipótese, né, de que não havia necessidade, né, do trabalho da perícia. O investigador, né, da Polícia Civil do município, a gente ofereceu até o nosso telefone para eles e a gente esperava que eles fossem recolher alguns objetos para poder, né, talvez encontrar alguma prova, mas nada disso foi feito. Nada? O celular de vocês continua com vocês? Tudo com vocês? Sim, continua conosco. E continua à disposição? À disposição. A Polícia Civil ainda apura o que realmente aconteceu com a aposentada de 82 anos. Informou apenas que tudo corre sob segredo de justiça. Pessoas da família, inclusive o Paulo e a mulher dele, já foram ouvidas. Outras pessoas mais próximas também foram ouvidas, inclusive uma cuidadora que passava o dia com os idosos. Mas até agora, nenhuma resposta foi apresentada pelas autoridades. Não há motivo para alguém ter tirado ela de lá por algum interesse. Lá na casa não tinha dinheiro? Não, nada de valor. Apenas
os aparelhos eletrodomésticos, né, e os objetos pessoais deles. O dinheiro dela continua no banco, o cartão continua com vocês passaram isso para a polícia? Sim, fizemos um extrato da conta, entregamos para o investigador da forma que eles pediram. Então, assim, o dinheiro dela está lá na conta, graças a Deus. Esperando ela. Sim, esperando ela para, né, para ela poder desfrutar. Enquanto isso, o seu Antônio torce para a companheira estar viva e voltar para casa. Eu senti saudade demais, e até hoje não conformei. Até no dia de hoje. Para ela voltar. E aí, se ela voltar, vai ser uma festa. Vai ser uma festa. Fazer um churrasco.